A tréplica foi delas, agora elas perguntam e depois vocês perguntam. Tá bom. Tá bom, Então vai. vambora. Na verdade, não é a mesma pergunta, porque a pergunta aí, né, sobre o que eles propõem, a Mandy já fez na primeira rodada e não souberam responder. A minha pergunta aqui é outra, né? A gente trouxe aqui uma série de dados ao longo desse debate. A gente mostrou, primeiro, que o judiciário tem viés, o judiciário representa uma classe, que é a burguesia. Isso de uma série de aspectos, a começar pelo salário altíssimo dos desembargadores, dos juízes, que é um grande absurdo. Ninguém concorda com um salário de mais de 30 mil reais com dinheiro público. Ponto. A gente também discutiu aqui que a violência contra a mulher, ela é muito mais presente, sim, entre as periferias. E sabe por quê? Porque as mulheres, elas não têm dinheiro para sair de relações abusivas. Inclusive, há uma pesquisa que comprova que a grande maioria da violência contra a mulher é contra mulheres negras. Entre 2021 e 2024, saiu um estudo que mostrava que o feminicídio entre mulheres brancas teve uma ligeira queda, na verdade. Mas o feminicídio contra mulheres negras teve um aumento. Como eu e a Mandy trouxemos aqui, a gente nunca achou que a solução para esse problema é a lei. A importância da lei é simbólica para a gente debater algo maior. E qual que é esse algo maior aí? A gente tem uma pesquisa, né? O Felipe perguntou, né? Porque no governo Bolsonaro aumentou os casos de feminicídio, todo mundo culpava ele, agora ninguém culpa o Lula. Porque como a gente também faz esse debate, o problema vai para muito além de governos. Não à toa, nenhuma de nós aqui é fã do Lula, não. A gente faz muitas críticas a isso. Durante o governo Bolsonaro, o índice de feminicídio começou a crescer, sabe quando? Durante a pandemia, em que muitas mulheres perderam seus empregos, tiveram que ficar mais tempo em casa, então mais suscetíveis à violência doméstica. Tem relatos de mulheres que chegavam em casa depois do trabalho delas, o homem pedia para elas fazerem janta, elas não faziam porque também estavam cansadas do trabalho e elas eram agredidas por isso. Sei que todo mundo aí que mora também na periferia, todo mundo que não tem papai e mamãe para sustentar, sabe muito bem que na nossa realidade isso infelizmente é muito comum. A gente tem mães, tias, irmãs que trabalham fora e que tem que voltar para casa e fazer mais um trabalho. Porque é isso, o salário hoje no nosso país é extremamente insuficiente para que a gente consiga ter uma ajuda paga dentro de casa, para que as mulheres que saiam para trabalhar não tenham que voltar para casa e trabalhar mais. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque o problema não é só a nossa falta de leis, não é aumentar a pena. O problema tem a ver com a condição objetiva das mulheres. A vida de ninguém tá boa hoje em dia. É o que a gente sempre fala, essa ladainha de que agora todo mundo come picanha, todo mundo tem dinheiro para comprar cerveja. Não é verdade. A vida do brasileiro, e mais do que no Brasil, né? Todos os países aí do sul global, todos os países pobres, a vida de ninguém está boa. Quem é imigrante, mesmo nos países ricos, a vida de ninguém está boa. A gente está trabalhando muito para ganhar pouco. É só virar para um motorista de Uber, o cara trabalha mais de 12 horas por dia para ganhar o mínimo para sobreviver. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acho que as causas da violência contra a mulher são muito maiores do que dizer que o homem é mau, tal. É mais do que isso. Eu sei que é mais do que isso. Eu queria perguntar para vocês, qual que é o motivo? Por que está aumentando o número de feminicídios? De onde vem isso? Qual que é o problema? Por que o número de feminicídios está aumentando nesse momento? Vai responder? Eu acho melhor esperar. Põe só o cronômetro ali, por favor. Voltou? Aí, posso ir? Bom, de novo, vou responder a sua pergunta, mas mostrando para vocês que vocês não falam nada sobre as pautas que eu trouxe aqui. Não falaram, por exemplo, sobre a religião muçulmana, sobre o funk, não falaram sobre o sertanejo, não falaram sobre a religião cristã, tudo ponto de vista, tudo opinião, que é externalizada nas igrejas, nos púlpitos, nas praças, enfim, há mais de séculos, milênios, e eu queria entender com vocês. Vamos acabar com eles? Segundo, de novo, Mandy, você é uma defensora do Hamas. É o seu direito.
É o seu direito, mas o mesmo Hamas objetifica e oprime as mulheres. Eu queria entender. Hamas é bom ou ruim? Então são coisas muito loucas assim que eu não consigo entender. Outra coisa que a doutora falou. O direito é desigual. A classe burguesa. Em que país vocês vivem, pelo amor de Deus? Tudo bem, os juízes são a burguesia? Claro que são. Mas 90% desse país vive com 3 mil reais a família, porra. Mas então... É um absurdo. Ótimo, é um absurdo, exatamente. Sim. Agora, qual é o viés se todo mundo é pobre? Caralho, quem vai ser julgado? A mulher preta morre mais. É verdade. E quem mata mais? É um homem negro? Você acha que é? Não, tô te perguntando. É a maioria na cadeia? São eles que matam mais? Eu não sei. Se um branco matar uma mulher... Que vá preso pro inferno. Não vai acontecer. Que vá, lógico que vai. Aí, eu acho interessante da sua parte. Você relativiza a lei. A lei, ela tem que ser posta. E ela tem que ser operada de maneira igual. É isso que eu estou defendendo. Vocês estão propondo uma... Não, assim. Vocês estão propondo uma lei desigual. Todas as leis são Ou seja, então vamos continuar com o problema. Vamos multiplicar eles. E aí tem outra questão interessante. Vocês não responderam. Aponte qual lei já não é vigente que defenda a mulher de maneira plena. Vocês não responderam. Vocês não responderam nada. Vocês só ficam atacando espantalho. Tudo que a doutora colocou ali como modelos e exemplos possíveis são reais. São reais, são possíveis. O crime é imprescritível. Vocês têm filhos? Não. Ótimo. Mais fácil. Agora, vocês já pensaram se o menino começa a namorar a garota? 3 anos de namoro. Quantas conversas, quantas discussões, brigas normais de relacionamento, que pode ser usado amanhã por uma atitude de vingança. O crime é imprescritível. São várias formas que isso vai ser usado, Mandy, como apenas calar as pessoas. Vai mudar o governo de opinião ali. Vamos pegar uma fala qualquer de qualquer pessoa que faz programa como esse nosso aqui. Um debate desse aqui. Um homem vai debater com uma mulher em qual tema, em qual tom a partir de agora. Porque isso pode ser usado contra ele. Mulheres vão perder o emprego. A mulher pobre que você fala, porque o homem vai ter medo de contratar ela. Porque ele vai preferir o quê? O resguardo jurídico. Já que a lei, como você falou, que qualquer juiz ali julga segundo a sua cabeça, pode prejudicá-lo, então ele vai jogar no seguro. Essa lei não tem cabimento. Como está posta, não tem cabimento. Mas eu vou responder como a gente reduz aí o feminicídio, mas eu preciso passar para a doutora. Olha só a situação. Perceba, o que mais tem na internet é ódio contra o homem. Primeiro, não existem dados que existem mais ódio contra a mulher. Todo homem é lixo, você já ouviu? Homem não presta, você já ouviu? Homem não serve pra nada. Homem tem que morrer. Todo homem é agressor. Todo homem é um abusador. E isso é o que a gente vê todos os dias na internet. Você considera isso aceitável? Agora, diante de toda essa situação que a gente percebe e a gente verifica que tem mais ódio sendo distribuído de maneira bem ampla na internet, de ódio contra o homem, e nada é feito, e agora eles estão colocando uma lei para dizer que todo o ódio, e aí vai ser genérico, onde o juiz vai julgar de acordo com a interpretação onde a própria doutora está falando que isso é o judiciário falando que... ela falando que o judiciário tem viés. Então, o que você considera isso justiça? Se o judiciário já não tem viés, se o judiciário ele já vai pesar para um lado, você considera que vai ter justiça nesse caso? Perceba, a própria Mandy falou sobre o caso da Mariana Ferri. Eu analisei a sentença, eu analisei alguns pontos. Você não está aqui para acreditar... Acabou. Pronto. Vamos lá. Letícia. Primeiro, uma pena que a doutora não tenha dito, né? Ela mesma desmentido o que o Felipe disse. Na verdade, esse tipo de crime, o crime de racismo, colocado lá na Lei 7.716, que é a proposta feita agora, é um tipo de crime que dificilmente dá cadeia pela própria maneira como o direito funciona. Na verdade, nem todo crime dá cadeia. No caso, o crime de racismo e o de misoginia, se aprovado, é um crime de reclusão, que geralmente começa em regime aberto. É isso.
E outro ponto muito importante que eu coloquei aqui a gente perguntou para eles o que eles acham que gera o feminicídio. Eu não tô perguntando aqui se a lei é boa ou não, isso era tema da primeira pergunta. Eu tô perguntando aqui o que gera a violência contra a mulher. E eu disse aqui que eu e Mandy, nós acreditamos que a violência contra a mulher está sim ligado ao nosso sistema econômico. Por diversos motivos. Um deles é que uma mulher que é da classe trabalhadora, que ganha pouco, ela vai pensar 2 vezes antes de sair de um relacionamento abusivo, porque ela precisa muitas vezes do dinheiro do marido para que ela e os seus filhos possam sobreviver. Então, o aumento da violência contra a mulher tem a ver com o nosso sistema. O aumento da violência contra a mulher começou a acontecer ali durante a pandemia também, porque muitas mulheres perderam o emprego. Ou seja, a violência contra a mulher tem ligação com isso. Outro aspecto muito importante que a Mandy colocou aqui. A gente não tem problema em criticar o governo Lula. E foi um governo que propôs um projeto de arcabouço fiscal, que foi aprovado, inclusive. O Haddad propôs o arcabouço fiscal, que impõe uma série de limitações para o gasto público. E que gasto público que vai ser limitado? É o juiz que vai ganhar menos? Claro que não. Estão tirando da sua educação, estão tirando dos projetos sociais. E aí, por exemplo, um projeto social que foi muito atacado agora nesse governo foi o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, que é dado a idosos de baixa renda, a pessoas com deficiência de baixa renda. Isso também tem impacto sobre a violência contra a mulher, sabe por quê? Porque a maioria das pessoas que são responsabilizadas, não só pelo cuidado das crianças, mas também pelo cuidado de idosos. Vamos lá, você tem uma avó, um vô? Quem que cuida da sua avó e do seu vô? Provavelmente é a sua mãe, provavelmente é uma tia sua. Ou seja, as mulheres são as mais responsabilizadas por esse tipo de trabalho quando o governo corta desse tipo de benefício social que, na verdade, deveria ser direito dessas pessoas. Ou seja, se a gente quer diminuir a violência contra a mulher, a gente tem que dar melhores condições de trabalho para essas mulheres, tem que permitir com que essas mulheres não sejam as únicas responsáveis pelo serviço de casa, para que elas tenham condições de sair de relacionamentos abusivos. Ou seja, a gente aqui não acredita que o PL da misoginia vai resolver nada, não. Mas a gente tem outras propostas que tem a ver com isso, com lutar com mais seguridade social. E a direita, qual que é a proposta além de ficar criticando? Sinceramente, eu acho que nem vocês acreditam nisso. Eu acho que é importante a gente debater com honestidade aqui. Vejam, cada momento, um dos lados tem uma pergunta central para fazer para o outro. Se você, Felipe, escolhe como retórica sua ficar fazendo uma série de perguntinhas e o outro, para consolidar o seu raciocínio, não vai respondendo suas perguntinhas, mas responde a pergunta central, acho que faz parte do debate. Também não vi honestidade quando você falou que eu defendo o Hamas, porque eu já fui 2 vezes no seu podcast, já apresentei meu ponto de vista sobre isso, eu defendo o povo palestino, a resistência do povo palestino. Uma guerra tem 2 lados. No massacre que o povo palestino sofre hoje, quem está no lado da resistência é o Hamas e uma série de outras organizações, agentes, instituições, pessoas, partidos. Eu tô do lado da resistência. O Hamas está desse lado também. Significa que eu defendo eles ou que eu acho que Hamas ou qualquer coisa, sei lá, defende o direito das mulheres? Não tem a ver com isso, entendeu? Diante agora da guerra, inclusive, contra o Irã, a mesma coisa. Vejam, um regime, uma ditadura, e ainda assim eu posso defender a libertação do povo iraniano contra a agressão dos Estados Unidos e de Israel, e não significa que eu passo pano para a ditadura machista também dos ayatollahs. Então, debata com honestidade.